E ainda falando sobre esse assunto, em todo o país, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, desde 2008 vem caindo o número de brasileiros que tiraram o título antes dos 18 anos. Mas o que desmotiva esses jovens? Sobre esse assunto eu converso agora com o cientista político Vitor de Ângelo. Vitor, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Como é que a gente pode explicar essa queda, né? 31,4% de acordo com o TSE, é um número bastante expressivo. Bom, a gente viu na reportagem agora, quer dizer, são percepções, todas elas são legítimas, não tem certo e errado. Todos ali têm razão de alguma maneira porque a política toca a cada um daquela maneira como percebem essa realidade. Agora, de um ponto de vista histórico, sociológico e político, a gente poderia explicar esse número que você acaba de apresentar. Isso é, o jovem, de maneira geral, hoje ele se desinteressa pela política, né? Eu digo que são percepções corretas, na maioria das vezes, porque há de tudo. Há desestímulo da família, há desestímulo da escola, mas, a meu ver, há um desinteresse porque a política não é algo que parece funcionar para esse jovem. Um adolescente, inclusive, citou ali a questão da corrupção, que isso afasta o jovem. Muito bem. Em síntese, eu diria que parece que a política é algo como para a sociedade de maneira ampla, não é só para esse adolescente jovem, descolado da sua realidade, do seu dia a dia. Quando, na verdade, não é. Nós sabemos que a política, assim como a economia e outras dimensões da nossa vida, elas interferem muito no nosso cotidiano. Então, isso, a meu ver, explica muito o desestímulo, o desinteresse desse jovem, desse adolescente pela política. O TSE até faz, em ano eleitoral principalmente, ou em ano que antecede a eleição, um trabalho de conscientização para que esses jovens tirem o título. Mas não teria que ser um trabalho mais efetivo, como você mesmo falou, discutir mais a questão da política dentro da escola, dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a família? É um problema complexo, então pensar que tudo se reduz a uma mera propaganda feita de 2 em 2 anos, porque ela também é feita na eleição, por ocasião da eleição municipal, é muito pouco, é muito limitado, né? E, enfim, o TSE também não tem muito além do que fazer senão propaganda, porque o seu papel não é conscientizar ou, enfim, fazer nenhuma campanha muito além desse marketing eleitoral. Você tem razão, quer dizer, a escola e a família poderiam jogar esse papel, mas a gente tem que pensar isso como um problema complexo que diz respeito à cultura política do país, que diz respeito à história do nosso país. Isso é, que tipo de eleitores nós somos, que tipos de cidadãos nós somos, como nós nos relacionamos com a política, e isso não muda em pouco tempo e muito menos com propaganda somente. E se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, nos partidos, a gente vê que é pouquíssima participação do jovem, né? São pouquíssimos jovens que estão ali dentro dos partidos, que conhecem a realidade da política, que conhecem a realidade dos candidatos. Claro, a pauta aqui é jovem, mas se nós vamos para as mulheres, nós vamos ver a mesma realidade. De novo, você tem razão, porque a política ela tem também um perfil muito tradicional. Em geral são homens, não é? De meia idade, quer dizer, de 30 anos para cima. Então você, em geral, não tem mulheres ativamente participando da política. Nós temos até uma série de tentativas de incentivar o engajamento feminino nas candidaturas, na política de um modo amplo. E, voltando à nossa pauta, de jovens e adolescentes, né? Sobretudo porque esse adolescente, estou pensando adolescente entre 16 e 18 anos, ele ainda tem um voto facultativo, quer dizer, nem pela obrigatoriedade do voto ele se envolve na questão eleitoral, político-partidária. Porque ele pode escolher, e muitos escolhem não participar por essas razões todas. Agora, Vitor, como é que a gente pode analisar esse desinteresse do jovem com a questão das manifestações do ano passado, né? Nós tivemos aí os jovens se mobilizando, jovens com essa idade entre 16 e 17 anos, pessoas também mais velhas, mais politizadas, mas esses jovens estavam ali nas ruas também reivindicando melhorias para o país. E agora, quando eles têm a oportunidade de exercer essa cidadania, isso não está sendo feito. Como é que a gente pode analisar isso? Do meu ponto de vista, a gente precisa fazer 2 observações. A primeira é separar, de um ponto de vista do perfil sociológico dessas pessoas, quem eram jovens e quem eram adolescentes. Isso é, os que vão de 16 a 18 e os de 18 para cima. Porque os que vão até 18 não são universitários, são os ditos secundaristas, são os que fazem ensino médio hoje, tá certo? Eram pré-vestibulandos. Eles estavam ali, mas havia um número muito grande, talvez até maior, de universitários. E também é preciso considerar que esses pré-vestibulandos, esses alunos de ensino médio, como eu já disse, não são obrigados a votar, é um voto facultativo. Então, eu diferenciaria por aí. Um segundo aspecto é pensar que essas manifestações do ano passado, elas de fato reivindicavam mudanças, mas elas eram contra as instituições políticas. Basta a gente lembrar que os partidos políticos não participaram daquelas mobilizações. E quando tentaram, eram em geral expelidos pelas massas. Então, quando a gente pensa hoje as eleições, então não há nada, de certa maneira,
mais triste e ruim para a democracia, mas mais natural do que o não engajamento dessas pessoas, porque elas querem mudança, mas não pela via institucional, não pelo voto. É possível, então, transformar essa realidade, atrair mais esses jovens, esses adolescentes? Eu acho, com medidas pontuais, essa do TSE é pontual, é limitada, é restrita, mas é o que é possível fazer. Todas essas que a gente viu na reportagem, como trabalhos feitos pela escola, pela família, também são importantes. Nos aproximarmos desses jovens nos meios em que eles mais... pelos quais eles mais se interessam, como a internet hoje. Isso é muito importante. Agora, tendo em vista aquilo que eu já disse, é um problema complexo que diz respeito não só a eles, mas à sociedade como um todo brasileira, à sua história, a ela, como ela se enxerga, ao cidadão brasileiro como ele é. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, as notícias do sul do estado. O Hora News volta daqui a pouco, não sai daí.